Esse formato apareceu depois, né? A gente estava à distância, já pensando em como continuar nossos movimentos de pós-graduação e pesquisa, e aí surgiu a série Conexões, que foi uma iniciativa do nosso Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros, do segundo NEFB. E esse ano, na quinta edição, a gente junta nossas forças, né, também com a especialização em ensino de francês, com o apoio da própria GPEC, que é a nossa pró-reitoria de pesquisa, extensão e ensino e cultura, ensino não, e a FES também, a Associação de Professores de Francês do Rio de Janeiro. Então, é um prazer receber a Sasha, que eu vou apresentar agora. A Sasha é doutora, mestre pelo Programa de Estudos Linguísticos Literários, tradutólogos em francês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Possui graduação, licenciatura em Letras com habilitação em Português e Francês, também pela Universidade de São Paulo, tendo atuado nas áreas de História da Leitura, História Cultural, Leitura em Língua Estrangeira, Ensino-aprendizagem do francês e língua estrangeira em diferentes contextos e suportes, História do ensino do francês no Brasil e manuais escolares de francês no Brasil. Passou a investigar no doutorado questões relativas à autoria, experiência estética, relações dialógicas, formação de professores e ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras com enfoque nas noções de educação linguística e pós-método. Tem experiência na área da educação, com ênfase no ensino de línguas estrangeiras e língua portuguesa. Atualmente é professora de francês do Programa de Gênero e Sexualidade da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde atua também como formadora de professores e se dedica a pesquisas e estudos sobre o currículo, educação linguística, interseccionalidade na educação e a coordenadora dos cursos de educação profissional do Colégio Santa Cruz. Então, é um prazer, Sasha, receber você aqui no nosso evento, e no nosso cantinho, né, na nossa instituição, ouvi-la. Sabemos, não nos conhecemos, né, ainda, mas ouvimos falar muito bem de suas pesquisas, por isso o nosso desejo de trazer você até aqui, e com você, então, a palavra. Felipe, muito obrigada. Queria agradecer aí ao Felipe, à Maria Gabriela, né, também pelo convite, pela lembrança, e agradecer a todas e todos que estão dando esse tempinho aqui para a gente poder compartilhar, né, juntos, esse tempo que é tão precioso. Então, eu agradeço muito o convite. Bem, vou começar essa apresentação, assim, quando a Maria Gabriela e o Felipe conversaram comigo, eles me pediram um pouco para falar da pesquisa, para falar um pouquinho de alguns pontos que eu trouxe num congresso, né, onde a gente se encontrou. E, na verdade, esses pontos eu trouxe mesmo da pesquisa de doutorado, mas que é fruto aí das reflexões de todos esses anos, como professora e pesquisadora, professora e aluna, porque a gente é tudo isso junto o tempo todo, né? E aí eu pensei nesse título, Francês, Disciplina Escolar, de seu potencial produtivo, seu potencial escolar transformador, porque eu acho que ele é um dos pontos que mais me toca, assim, na prática docente, né, e pensando na escola básica, né. Eu, atualmente, dou aula para o 9º ano do ensino fundamental, mas eu sou principal, e também para o ensino médio. Então, no ensino médio, eu trabalho com os 3 anos, né. Mas no meu percurso, eu também dei aula do 6º ao 9º ano, de francês também, né? Então, trabalhei, assim, os mais novos com quem eu trabalhei foi do 6º ano, e trabalhei até a educação profissional, né? Curso técnico, aí lá com português, né? Bem, e aí só, assim, o Felipe já fez essa longa apresentação, né? Que a gente pega ali do Lattes um pouquinho, só para dar uma ideia desse percurso de pesquisa, que, enfim, eu não vou falar muito sobre ele, vou falar mais dessa parte final aqui, né, do doutorado, das reflexões atuais, né? Então, agradeço, Felipe, por toda essa apresentação, mas queria começar aqui com essa frase do Rimbaud, né? Uma carta que ele escreveu, que é « Car je et une autre,
pois eu é uma outra, né? Esse é um desenho de um diário de uma aluna, porque eu sempre peço para os alunos se apresentarem, né? Atividade básica aí das aulas de francês, mas a gente faz isso mais de uma vez, porque a gente vai mudando também. Então, eu também fui mudando. Então, quando eu escrevi o doutorado, eu fico feliz de quando eu olho para ele, leio e vejo que tem uma essência que está lá, mas tem muitas coisas que foram mudando, né? Então, só começando aqui também, queria dizer que é impossível, né, me apresentar sem falar que eu sou também, né, uma mulher, mãe, então é professora, pesquisadora, aluna, mas mulher, mãe solo, né, tudo isso junto. Então, esses marcadores sociais, eles me compõem, né, me identifico dessa maneira, e acho que a minha voz aqui, e, bom, nos meus textos e aqui na nossa conversa, ela parte desse lugar, ela tem esse lugar, né? E o que eu acho muito interessante quando a gente se lança nesse processo de pesquisa e tudo mais, né? É essa metamorfose pela qual a gente passa. Então, lá, até escrevi assim, na abertura ali da minha tese, que uma lagarta, né, uma borboleta jamais volta a ser lagarta. Eu me sinto um pouco assim. Acho linda essa imagem, né? Mas acho que a gente vai estudando, descobrindo coisas, e ao longo da vida, conhecendo pessoas, encontrando os colegas, e tudo isso vai compondo quem a gente é. Então, eu me sinto assim, cada vez melhor, muito longe, né? Nem sei assim quem eu gostaria de ser, mas me sinto cada vez melhor nesse lugar, no sentido de ter sempre mais pessoas, mais leituras e poder ir aprofundando, né? E pensando por outros caminhos a nossa prática e o nosso dia a dia assim na escola, né? Então, nunca pronta, mas também a mesma, porém sempre outra, né? Queria muito trazer isso aqui para vocês. E nesse percurso de pesquisa, eu queria muito compartilhar o seguinte, né? Bem, o Felipe trouxe um pouco, eu tive a oportunidade, tanto na iniciação científica como no mestrado, de fazer uma pesquisa de cunho mais histórico. Fui aí à Biblioteca do Pedro II, né? Conheci o Nudum, fiz pesquisas com os livros didáticos utilizados no Brasil para o ensino de francês na escola, né? E acho que valorizando muito esse ponto de que é preciso ter consciência da nossa história para poder seguir. E então sou muito grata a esse percurso, foi muito importante para mim. Mas quando eu cheguei no doutorado, quando eu quis fazer o doutorado, eu estava assim muito querendo olhar para aquilo que eu estava vivendo, aquela efervescência, aquelas aulas, a preparação de aulas, tudo aquilo. Eu falava, nossa, eu quero muito pesquisar algo do meu presente, né? Então, saí um pouco dessa parte mais histórica para pesquisar o que estava acontecendo ali no presente, né? E aí eu lembro que uma colega muito importante na minha vida, que na verdade é professora lá da Federal de Pernambuco, e com quem eu trilhei esse percurso de pesquisar a história das disciplinas, a história do livro didático. Eu lembro que eu virei para ela, acho que como muitas pessoas talvez já tenham se visto em algum momento da vida acadêmica, eu falei, olha, acho que está na hora de eu fazer meu doutorado. Quero fazer o doutorado, né? Aí, assim, o que eu vou pesquisar? E eu ficava pensando temas que eu poderia pesquisar. E ela pegou e falou algo meio óbvio, mas que me tocou muito profundamente, que foi, Sasha, mas você tem que ter uma pergunta, né? Qual que é a sua pergunta? E aí eu percebi que eu me peguei, assim, a primeira coisa que eu falei para ela, assim, então, isso foi numa conversa informal, eu falei, olha, Rose, ela se chama Rose, a primeira coisa que eu queria mesmo pesquisar, e até hoje eu não tenho uma resposta total para isso, né? Mas o que eu quero mesmo pesquisar é assim, é o que acontece na aula. Então, imagino que tenha muitas professoras e professores aqui, acho que todo mundo já teve essa sensação, seja numa aula muito quadradinha, assim, de gramática, ou numa aula com música, ou numa aula muito louca, muito diferente, de repente acontecer algo ali e falar, o que é isso? Que eu não sei nomear. Então, a minha pergunta genuína
era essa. O que é isso que eu não sei nomear? Essa sensação que eu não sei descrever. Nossa, até hoje, assim, eu fico até emocionada quando eu falo disso, porque acontece. E às vezes não acontece também, né? Às vezes aquela mesma aula que aconteceu aquilo, as aulas elas são irrepetíveis mesmo que você repita, né? E às vezes também não acontece. Então, eu queria pesquisar isso. E aí, eu fui para um caminho que era o seguinte, nessa tese de doutorado era para ser sobre experiência estética no ensino de línguas, né? Eu sempre gostei de trabalhar com cinema, com literatura, levava os alunos ao teatro, aos museus, música, trago muito e tal. Eu tenho um quê de ter pesquisado muito livro didático e não usar livro didático. Não vou falar muito sobre isso aqui, porque isso seria um outro encontro, mas... Então, eu pensava assim, bom, eu acho que isso acontece por conta da arte. Só que aí, veja só, né, eu já tinha uma resposta. Eu, sem pesquisar, eu pensei, nossa, que falta de humildade, né? A gente começa, às vezes, uma pesquisa já sabendo o que você quer encontrar. Então, achei isso... Então, eu falei, olha, eu quero pesquisar a experiência estética no ensino de línguas. Então, no fundo, eu queria dizer que eu já sabia que aquilo dava bom, né? Que aquilo era interessante, que aquilo ia dar certo. E eu estava ali tentando forjar maneiras e descobrir metodologia e tudo mais. Comecei a estudar filosofia, fiz disciplinas nessa área, porque eu queria, na verdade, fazer um caminho que eu ia dizer que isso era importante para o ensino de línguas, que isso era potente. Só que aí, pesquisando e estudando, e aí chegando a outros autores e autoras, mas principalmente levando muito a sério o nosso querido Paulo Freire, né? Eu percebi que eu era uma grande farsa. Sei lá. E aí eu acho que é importante trazer, e é por isso que eu até... Esse desenho foi um desenho que eu mesma fiz. E depois vocês vão entender um pouco por que também eu trouxe desenho aqui, né? Foi muito interessante que esse caminho de pesquisa, no fim, ele acabou sendo tão verdadeiro para mim, e acho que eu já estava em algum momento pessoal da minha vida muito importante, que eu não podia assumir ainda as farsas que eu tinha na minha vida pessoal, e que, claro, isso não vem ao caso aqui, obviamente não, mas não tem, às vezes a gente fala, olha, separa o professor do pesquisador, separa a mãe da professora, separa... Isso é impossível, né? Isso é indissociável. É claro que o discurso, a escrita, né, essa organização, ela nos ajuda a separar, a organizar. Né? Na língua, a gente pode fazer o quê? Escreve numa linguagem pessoal. Mas tudo isso é uma performance, né? Algo que a gente faz para tornar aquele texto, né, para ele se encaixar em algum lugar, né, para dar mais credibilidade àquele texto. Mas no fundo, né, a gente é tudo isso. Por isso que eu me apresentei um pouco dessa maneira. E aí, querendo muito ser coerente, então eu acho que é um pouco isso, acho que eu não conseguia ainda, naquele momento, ser tão coerente na minha vida, acho que ninguém consegue, a incoerência, né, faz parte da complexidade do ser humano, não estou dizendo aqui que eu consegui ser coerente, nem nada disso, a complexidade e a incoerência, elas permanecem, mas eu acho que existe uma busca que ela vai ser eterna, acho que a gente nunca vai atingir, até porque eu nem acredito que exista um padrão, né, que exista um lugar onde a gente deva chegar. Mas existe uma busca por sermos melhores, né? Então, até uma vez conversando com uma amiga, ela falou, gente, mas o que será que acontece? Aquela pergunta inicial, o que acontece na aula? E eu, que não sou religiosa, não tenho nenhuma religião, eu me lembrei um pouco de rituais religiosos, assim, missa, né? Ou mesmo assim, nossa, já fui a um terreiro, já fui a um centro espírita, já fui à igreja católica, já. E eu pensei, nossa, o que essas coisas têm em comum com aula? Né? Tem ritual e tem um ponto que nem sempre acontece para os mais novos, né? Para os alunos adolescentes, mas eu poderia dizer assim que a experiência que eu tenho com os alunos maiores que escolhem, lá no caso a língua, se aproxima um pouco disso, que é que no fim está todo mundo buscando ser melhor. Que melhor é esse? Eu não sei qual é, né? Mas nesses rituais, ou seja, na aula, então eu pensei, nossa, acho que essa é uma das coisinhas que eu sinto na aula, é quando de repente, naquele momento, seja porque eu estou fazendo aquele caderno
de um jeito mais caprichoso, porque a professora vai olhar, seja o motivo que for, tem alguma energia ali, alguma coisa, né, que é todo mundo buscando um pouco ser melhor. E aí, eu estou falando tudo isso, vai parecer tudo uma loucura, mas tem a ver, tá? Para dizer o seguinte, então, eu estava num momento da pesquisa que eu percebi que eu não estava sendo aquilo que eu acreditava, que tudo aquilo que eu estava lendo estava trazendo para mim, e eu me vi, de repente, um momento da pesquisa com um texto acadêmico, que a gente sabe que tem um formato muito simulacro das ciências exatas, né, para pesquisa, então aquela introdução, metodologia e tal, que é necessário, também eu tinha participado de um edital de doutorado, mas que eu não estava acreditando naquilo, né, mesmo assim. Eu já tinha algo, aí eu pensei, nossa, eu vou aplicar algumas atividades que tenham como essência ali essa questão da experiência estética, vou avaliar. Aí comecei a pensar, vou avaliar a experiência estética? Gente, como que eu vou avaliar a experiência, né? Então, eu comecei a cair nessas questões que são muito importantes e eu percebi que não era aquilo, E em determinado momento da pesquisa, claro, eu tive a sorte de contar com uma orientadora e com uma banca muito generosa, que falou assim um pouco, tudo bem, Sasha, pode chutar o balde. Em algum momento a minha orientadora perguntou, meu Deus, o que é isso? O que você está pensando? Né? Tivemos essa crise, óbvio, mas eu pensei que se a gente acredita que o professor, né, ensina porque pesquisa, pesquisa porque ensina, essa é uma ideia bem freiriana, né? E que daí vai ser retomada depois pelo Kumara Vadivelo, que eu vou trazer aqui para vocês, falando então como esse professor é um intelectual. Se eu tinha um incômodo, que eu tenho até hoje, não sei se vocês compartilham desse incômodo comigo, que é aquele lugar do professor e da professora de escola, que é tratado como professorinha, né? Então, a gente tem até nomes diferentes, se você é docente da universidade, ou se você é professor da escola. Um lugar também, assim, claro, a escola de aplicação tem esse lugar que eu oriento estagiários, tem um espaço para pesquisa, mas tem também um lugar que muitas pessoas confundem, que é um lugar de laboratório, e que eu sou totalmente contra. Então, assim como tive muitos parceiros e parceiras de pesquisa, né, professores das universidades que vieram fazer pesquisa e que eram muito generosos, que entendiam a parceria, também já tive experiências ruins de pessoas que achavam que ali era um laboratório, que só vinham aplicar, que não tinham um diálogo com a gente, né? Então, esse hábito, né, dicotômico também da academia, eu acho que ele acaba nos limitando e nos empobrecendo, como se ou você pudesse ser professor ou pesquisador, né? E como se um tivesse mais valor do que o outro. Então, eu comecei a pensar, olha, se eu estou no doutorado, se eu estou na academia, se eu não acredito em tudo isso, qual é o lugar para eu tentar fazer algo que seja mais próximo daquilo que eu acredito, um lugar que eu pudesse criar também, né? Então, daí nasceu essa tese. Depois convido quem quiser visitar. Tem muitos. Hoje eu olho para ela, faria de outras maneiras, claro. Falei da metamorfose, não sou mais a mesma pessoa que escreveu aquela tese. Mas ela tem um lugar de tentar fazer uma linguagem e um formato mais próximo daquilo que eu acreditava naquele momento para mim, né? E aí, então, como é boa a vida quando a gente pode, então, assumir uma coragem, né, de ser autêntico, de ser aquilo que a gente é. Mas isso também nos coloca mais vulneráveis, né? Então, isso é na academia, isso é na vida. Quando a gente resolve performar menos, digo menos porque todo mundo performa em algum nível, né? Mas foi uma escolha um pouco de performar menos, de assumir um lugar, de assumir as verdadeiras reflexões, de colocar as minhas, né? Verdadeiras no sentido de serem minhas. Então, de não tentar um caminho, que era o que eu achava que estava sendo esperado, e de colocar ali aquilo que estava sendo pensado naquele momento, né? E aí, eu trouxe aqui essa questão da ética amorosa. Então, assim, por exemplo, eu pensava muito em amor quando eu pensava em pesquisa. Claro, Paulo Freire já validou isso, né? Ainda bem, então eu posso falar disso, ele já falou. Mas
eu pensava muito em amor para falar dessa pesquisa, para falar do ensino de francês, né? E queria que isso coubesse numa tese de doutorado, né? Também. Então, eu trouxe aqui só uma citação da Bell Hooks, porque ela vai falar assim, né? Para vivermos nossa vida com base em princípios de uma ética amorosa, demonstrando cuidado, respeito, conhecimento, integridade e vontade de cooperar, temos de ser corajosos. Aprender como encarar nossos medos é uma das formas de abraçar o amor. Talvez nosso medo não vá embora, mas já não ficará no caminho. Aqueles de nós que já escolheram adotar uma ética amorosa, permitindo que ela governe e oriente o modo como pensamos e agimos, sabemos que, ao deixar nossa luz brilhar, atraímos e somos atraídos por outras pessoas que também mantêm sua chama acesa. Não estamos sozinhos, né? Então, eu queria muito abraçar isso. Essa ideia também que o Paulo Freire traz de que é preciso sonhar. E aí eu pensei, gente, eu estou fazendo um doutorado e não posso nem sonhar com esse doutorado. Eu não posso criar, né? Se o Paulo Freire diz que a gente olha o nosso local, né? A Bell Hooks também bebe muito no Paulo Freire, mas eu acho que ela tem uma abordagem interseccional que é mais explícita, que contribui bastante para nós, né? Então, como é que eu vou fazer um trabalho que fique longe disso? Então, é desse lugar que eu venho, né? Então, pensando um pouco isso, você não ensina aquilo que você não é. Isso fica muito para mim. A gente não ensina aquilo que a gente não é. Então, se você acredita que, aí eu vou falar aqui de francês, mas isso poderia ser para qualquer disciplina, para qualquer conteúdo. Se você acredita que o francês na nossa vida, né, ele veio para a gente prestar um Delphi d'Alpha, para conhecer Paris, eu acho que é isso que a gente vai ensinar. Se é isso que a gente acredita. Então, é desse lugar que eu acho que é importante a gente começar a pensar. Em que lugar o ensino, a educação, e aí no caso a disciplina que a gente ensina, e aí eu estou citando o francês, nos toca profundamente. Onde ele está aqui, na nossa essência, na nossa autenticidade, porque eu acho que é daí que a gente vai fazer o nosso melhor. O meu melhor não é o mesmo do Felipe, né? As minhas experiências, eu sou um ser único e singular. Felipe também é, cada um é. E que rico que é, né? Quando os alunos podem entrar em contato com diferentes professores que têm suas diferentes crenças aí e que vão tocar essa disciplina com essa autenticidade, né? Então, acho que isso é importante. Então, isso fica muito na minha cabeça. A gente não ensina aquilo que a gente não é. Essa é uma fotinho de uma parede rachada lá da minha escola, né? E aí, então, eu trouxe aqui esse texto maravilhoso, principalmente para nós mulheres, é da Glória Anzaldúa, é uma carta que se chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. E aí eu deixo só um recado também. Tem um outro livro que eu gosto muito, eu não citei aqui, mas só mostrando para vocês, que é A Obrigação de Ser Genial, da Bettina Gonzalez, né? Porque também um pouco assim, às vezes a gente fica num lugar que é, nossa, se não for para ser genial, se eu não for fazer uma tese premiada, se eu não for fazer aquilo que se encaixa, que for maravilhoso, também não vou fazer. E aí é nesse lugar que eu digo que a gente assume uma vulnerabilidade quando a gente toma essa coragem de correr riscos e de colocar verdadeiramente as nossas perguntas e o nosso percurso, né? Então, um trecho aqui da Anzaldúa que ela diz, não podemos transcender os perigos, não podemos ultrapassá-los. Ela fala que a gente não tem obstáculo, a gente tem perigos, porque os obstáculos a gente pode ultrapassar, né? Os perigos não. Nós devemos atravessá-los e não esperar a repetição da performance, né? Bem, então, já falei um pouquinho, na verdade, de alguns pontos aqui, eu queria só retomar alguns, né? Então, essa docência é um termo usado pelo Paulo Freire para falar desse professor que ensina e aprende ao mesmo tempo. Então, eu acho que ter isso como princípio é muito importante. Entender que a gente aprende quando a gente está dando aula, que a gente está aberto para isso.
E a gente fala muito disso, mas aí é uma pergunta provocativa mesmo, que eu também me fiz e me faço o tempo todo. O quanto eu estou aberta para aprender com os alunos e com os meus colegas? O quanto eu estou aberta? Porque quando a gente também deixa de performar, isso é bacana, a gente fica mais aberto para isso. Porque quando a gente está performando o tempo todo, você tem que saber tudo. Tem que saber quem citar, você tem que ter as respostas prontas. E eu acho que quando a gente está aberto, o bispo quilombola, né? Ele tem aquele livro A Terra Dá, a Terra Quer, e ele fala de compartilhamento, ao invés de trocas. Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente troca, assim, eu tenho um celular, eu troco por um caderno, né? Eu deixo de ter aquilo que eu tinha. No compartilhamento, não. No compartilhamento, eu permaneço com aquilo que eu tenho. Então, a gente, claro, enquanto professor, a gente chega na sala de aula, a gente tem um repertório. Mas os alunos também têm um repertório. E o que o repertório de alunos que, de repente, nunca aprenderam francês, o que esse repertório diz e como ele pode entrar nas nossas aulas para o nosso repertório de francês? Né? Então, o compartilhamento é isso, é a gente poder, a gente não deixa de ter aquilo que a gente tem, mas a gente ganha aquilo que o outro traz também. Aí ele vai falar de confluência, pensa na confluência dos rios, né? Os rios quando se encontram. Tem isso é muito bonito. E isso é uma transformação. Então, a transformação não é você chegar num lugar muito melhor, porque você imagina que, né? É você, sim, é o melhor no sentido de você ter mais, de você estar mais, de estar composto de outras pessoas, de outras vivências e tudo mais, né? Bem, então, desse lugar, só já retomando um pouco alguns pontos que eu coloquei, então eu percebi o seguinte, que ensinar, você não ensina aquilo que você não é, tentar, de fato, refletir junto com todas aquelas teorias que tem algumas que não te servem, outras te servem, né? E isso exige um compromisso ético. Então, é nesse sentido que eu pensei, não posso escrever isso. Não é isso que eu acredito, né? Então, tem essa questão desse compromisso ético, né? De professor pesquisador. Também aqui, então, para fazer isso, eu tinha que fazer algumas rupturas, né? Várias rupturas. Eu vou citar aqui rupturas epistemológicas, por conta do nosso recorte. Mas é isso, são rupturas na vida. Como eu falei, nós não somos seres separados, né? Então, pensei nessas rupturas. Quando eu coloco aqui ressonâncias, é um pouco em como tudo reverbera em mim, reverbera na aula, reverbera nos estagiários que vêm acompanhar nossa aula, reverbera nos alunos. E essa troca também. Troca, não troca, né? Queria falar de reverberação, na verdade. Fico imaginando essa cena. Então, como os alunos reverberam em mim, os estagiários reverberam em mim, os livros, as leituras, né? Então, tudo isso vai nos compondo e vai nos nutrindo. Vai nutrindo de amor, de sonhos, e isso é importante para a educação, muito importante, a gente vai falar sobre isso, né? Então, a pesquisa, as reflexões que eu vou trazer aqui, elas querem demonstrar uma verdade sobre o mundo, né? Uma maneira privilegiada de analisar. Ela é um caminho que eu encontrei, que fez sentido para mim naquele momento, e que ainda faz, né? Então, pensar possibilidades de se pesquisar que utilizassem ali o local, o singular, né? O Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele está falando disso, quando ele fala, vamos ver, o que esses alunos sabem? Quando ele está falando lá de alfabetização de adultos. Eles sabem muita coisa. Como é que eu posso pesquisar em cima disso? Como eu posso estar aberto para isso? E a partir disso multiplicar os sentidos, né? Olhar as diferenças, valorizar as identidades, né? E aí ele vai falar da rigorosidade metódica, né? Então, do método enquanto um caminho,
E não como um caminho pronto a ser seguido, mas um caminho que tem um rigor, né? Que é um caminho que vai, né? Ele vai falar que vai de uma ingenuidade, como se a gente tivesse uma ingenuidade e pudesse ir apresentando a nossa curiosidade epistemológica. Então, de ter essa curiosidade nesse percurso, né? Que curiosidade é essa que nos move, né? E aí, Oi, gente, vocês me ouvem? Eu acho que ela caiu. Vamos aguardar, vou avisar ela que ela caiu, aguardar um pouquinho, deve ter sido algum problema de conexão. Felipe, eu acabei de mandar no grupo isso também, eu acho que ela caiu. Eu vou avisar ela aqui, peraí. Felipe, eu tô ouvindo vocês. Você está ouvindo a gente? Tô, acho que caiu só a minha projeção, então. Então tenta compartilhar de novo, que pode ter sido a queda da internet. Fez um barulho aqui. Isso. Ó, vamos ver. Tá aparecendo? Tá indo. Foi. Uhum, Tá. pronto. Eu estava lendo um trecho do Paulo Freire, né? Vocês estavam ouvindo? Um pouquinho antes. Antes de você começar a ler. Tá. Enfim, só retomando esse trecho do Paulo Freire da Pedagogia da Autonomia, né? Ele vai dizer... E a sua câmera também está fechada, Sasha. Não está aparecendo... Tem agora... o microfone e a câmera do lado. Tá. E agora? Agora foi, isso. Tá. Então, eu estava lendo um trechinho do Paulo Freire, né? Que ele diz que uma das condições necessárias para pensar certo é não estarmos demasiadamente certos das nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo, né? Então, ele diz assim, quem fala bonito de dialética, mas pensa mecanicistamente, pensa errado, né? Então, é nesse sentido que ele vai, então, trabalhando essa questão de que não há ensino sem pesquisa, pesquisa sem ensino, e da boniteza dessa abertura, né? Bem, então, estava dizendo para vocês da necessidade de pensar nessa rigorosidade metódica e de realizar aí uma ruptura epistêmica. Então, isso para nós que somos da área do ensino de línguas, né? Eu aconselho bastante a leitura aí do Kumaravath de Vello, que é quem escreve sobre o pós-método. Não é um bom nome pós-método, porque fica parecendo que é um método depois de outros métodos, a gente que fica estudando a história das metodologias, né? Porque, na verdade, o que ele defende é um não método, né? Ele está mais vinculado às ideias do Paulo Freire mesmo. Então, o que ele defende? Então, eu falei para vocês que pensei em fazer diversas rupturas, trouxe algumas para vocês. Então, ele vai falar que a gente precisa romper, né? Realizar uma ruptura epistêmica com as dependências, que nós temos dependências do centro. Né? Aqui no caso do ensino de francês, a gente pensa muito centro, assim, França, Europa, né? Quadro comum europeu de referência, certo? Então,
ele diz que é isso, o professor que pesquisa, o pesquisador que ensina, né? A gente está o tempo todo nessa reflexão, numa conscientização linguístico-cultural em relação ao imperialismo, aos discursos do colonialismo, né? Então, é muito necessário que a gente faça essa ruptura com essa dependência epistêmica, né? Então, ele vai dizer que é necessário a gente romper, como eu coloquei aí, com as terminologias. E aí, claro, isso aqui também daria depois outras conversas, mas a gente tem várias na nossa área. FLE, francófono, francofonia. Eu mesma, então, quando eu vou hoje lendo minha tese, eu estava ainda nesse momento de ruptura, né? Hoje, eu faria uma revisão, por exemplo, do texto, e tem várias palavras que eu já não usaria. Línguas estrangeiras, por exemplo, né? FLE, pensar... romper também com a dependência da produção de conhecimento ocidental. Então, olhar, eu naquele momento, então eu tinha, por exemplo, feito disciplinas que traziam sempre referências europeias. Hoje eu já tenho outras leituras. Então, aquilo era o que eu tinha naquele momento, era o possível naquele momento, né? Mas se a gente olhar, então é um convite, vamos olhar para as nossas bibliografias, por exemplo, quem a gente lê? Quem os cursos, né, de ensino de francês trazem para a gente ler, né? Então, a pesquisa, ela não é um exercício inocente, é uma atividade que tem algo em jogo, tem condições políticas aí. Quantos homens, eu fico olhando, querendo me matar, né? Se só tem homens citados, tem homem, também, claro, não é que eu vou citar qualquer mulher só para pôr uma mulher, não é isso, né? Mas de onde falam essas pessoas? Nesse sentido, eu acho interessante que o Maravadivel, ele é indiano, né? Ele é indiano, e aí quando você pensa no ensino do inglês, isso é interessante, já está mais, né? Eles acho que circulam mais. Mas é isso, a gente vê as nossas bibliografias de ensino de francês, elas são muito ainda europeias, né? Muito vinculadas ao centro. Tá? Nossa, ficou lembrando do curso de língua e civilização francesa, né? Aqueles livros antigos, né? Na escola brasileira. Então, que você coloca que tem um padrão, tem um lugar a se chegar. É falar francês como se fala na França. Porque mesmo quando a gente também tem esse discurso da francofonia, então como é que a gente coloca os outros lugares que falam francês? Então, é algo para a gente pensar. Então, com o Maravadivel, ele me trouxe muito isso quando ele sistematizou essas questões. Também romper com a dependência dos métodos baseados no centro. Então, eu pensava, gente, esses livros didáticos, quem produziu esses livros didáticos que a gente está adotando na escola brasileira? Antigamente ainda, a gente tinha livros lá feitos pelo Paulo Rona, e vai, né? Aí, não sei, alguém que era aqui do Brasil, mas a gente olha hoje aqueles autores, é um conjunto que pensa em que grupo de alunos? Em que escola? Às vezes são livros feitos para cursos de idiomas. E a gente ainda assim está adotando esses livros, né? Tudo bem, não quer dizer que a gente não possa aprender nada com eles, eu também já usei. Eles fazem parte do nosso percurso. É importante conhecer. Vamos fazer um movimento antropofágico, vamos usar aquilo que nos serve, né? E não ser o guia. Dependência da indústria de material didático do centro, né? Essa também é da competência cultural baseada no centro. Aí tem toda uma discussão sobre preconceito linguístico, variação linguística, sotaques, né? Que a gente poderia fazer. Então, ele traz essas questões para a gente pensar. Bem, e aí, avançando um pouquinho, então, como a Maravadivel está falando do ensino de línguas, eu pego e trago isso para a reflexão na escola. E aí, nesse sentido, claro, o Paulo Freire faz muito sentido na escola, né? A gente, para quem trabalha aí com disciplina escolar, vai saber do que eu estou falando, e foi por isso que eu fui para a escola. Eu trabalhei muito em cursos de línguas, e eu queria, assim, eu queria fazer projetos, queria ter festa junina, né? Eu queria, assim, pensar, eu trabalho no programa de gênero e sexualidade da escola, eu queria estar em outros lugares com aqueles alunos, né? E isso
curso de língua ali, estritamente, aquilo não me oferecia. Então, nesse lugar, nesse sentido, para mim, assim, eu queria muito poder ensinar na escola, né? E aí eu trouxe aqui para vocês o trecho de um diário. O diário é um trabalho que eu faço com os alunos, de um aluno que ele fala assim, eu pedi para os alunos escreverem o que eles esperavam para o ano. Era um texto de abertura, né? E ele fala assim, que espera concluir os estudos da melhor maneira possível, que ele quer apreciar cada instante naquela escola, que ele quer conhecer, assim, melhor as pessoas, e talvez ele tinha ficado um pouco confusa, mas ele queria muito conhecer melhor uma garota, né? E que aquele era o final, ele é um aluno do terceiro ano do ensino médio, de uma etapa de 12 anos, né? Em que ele não tinha apenas feito amigos, mas uma família. Que ele fala que quer celebrar o final desse ciclo com uma viagem, né? Fala do time dele, de futebol, enfim. Por que eu trouxe isso aqui, né? Porque a escola também é esse lugar especial para mim, assim. E eu nunca saí da escola como aluna, como estagiária, como pesquisadora, como professora. E eu acho que isso que ele traz ali, colocando a escola um pouco como uma família, os desejos que ele tem ali para a escola, né? E eu acho que muitos de nós já vimos isso acontecer ou com a gente ou com outros alunos, né? Lembram que a escola, ela é um tempo e um espaço compartilhados e separados também da nossa família. É um lugar em que a gente pode ser a gente mesmo. Então, para mim, a escola foi isso. Eu tive, assim, uma infância super conturbada, mas a escola foi o lugar onde eu tinha a minha estabilidade. Eu estudei a vida inteira na mesma escola, a minha vida familiar super louca, mas na escola eu tinha estabilidade. E eu era vista e era ouvida na escola também. Então, esse lugar foi importante para mim. E aí eu trouxe aqui para vocês essa questão. A escola, ela é uma experiência que nos une, pelo menos a maior parte das pessoas, né? Quase todo mundo, claro, infelizmente no Brasil ainda nem todo mundo tem essa experiência, mas muitas e muitas pessoas vivem a experiência da escola. É lá onde ocorrem as aprendizagens, onde ocorre a socialização dos jovens na cultura, onde a gente tem a materialização e a espacialização concreta de um tempo igualitário e não produtivo. Então, eu queria falar disso. Voltando aí para um primeiro tópico, né? Tem o Marshalling e Simons, eles escrevem um livro em que eles vão contando a origem da escola ocidental, né? E lembram que na sociedade grega o termo escola vem de scolé, que significa tempo livre. Tempo livre aqui, eles querem dizer que é aquele tempo que não é o tempo produtivo, que não é o tempo do trabalho. Ou seja, então vamos pensar juntos aqui, né? Eu converso muito isso lá na educação profissional, no curso técnico, onde eu já fui professora e agora sou coordenadora lá, a gente fala disso. Porque lá talvez fique mais evidente uma formação para o trabalho, né? Mas no ensino médio a gente fala disso também, vocês vão sair daqui, vão fazer uma faculdade, vão trabalhar, né? E a questão é que a escola, no seu surgimento, ela veio justamente para ser esse contraponto com o tempo produtivo. Então, não é isso. A escola não é, eu estou aqui porque eu quero uma formação eu vou aprender francês porque eu quero trabalhar, para trabalhar. Não é essa a finalidade. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Então, é tempo livre nesse sentido. Então, aquele clichê de que aquilo que você estuda, ninguém te tira, faz sentido aí, né? Que o conhecimento, aquilo que se vive ali enquanto experiência, enquanto educação, é algo que é só seu. É diferente, né? Então, quando a gente pensa também lá na nossa carteira de trabalho, que até o repouso, descanso remunerado, olha que coisa horrorosa, né? É porque nesse mundo capitalista, até o nosso descanso, ele é remunerado. Porque ele é um descanso produtivo. Ele é um descanso para você produzir melhor depois. Então, quando você pensa, tudo bem, gente, é claro, estou falando aqui da essência da coisa, ninguém vai negar. Eu mesma, eu aprendi o francês e isso hoje serve como meu trabalho, né? Mas eu estou trazendo a gente um pouco para a essência da coisa mesmo. Tudo bem que isso possa se transformar no seu trabalho, que isso vai te ajudar no seu trabalho, mas é diferente de o objetivo ser o tempo produtivo, o trabalho, né? Aqui, trouxe uma citação desse livro para vocês. O principal e o mais importante
ato que a escola faz diz respeito à suspensão de uma chamada ordem desigual natural. Em outras palavras, a escola fornecia tempo livre, isto é, tempo não produtivo, para aqueles que, por seu nascimento e seu lugar na sociedade, pela sua posição, não tinham direito legítimo de reivindicá-lo. Ou, dito de outra forma, o que a escola fez foi estabelecer um tempo e um espaço, tanto na sociedade quanto na família. Era também um tempo igualitário e, portanto, a invenção do escolar pode ser descrita como a democratização do tempo livre. É muito bonito, né? Eles vão falar lá que na escola a gente tem a suspensão do tempo. Acho que todo mundo já sentiu um pouco isso. Tem uma suspensão do tempo. Então, ali, é claro que do tempo produtivo de fora da escola. É claro que cada ser ali é único e singular e tem as suas histórias. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo ali é aluno igualmente. Então, é um lugar que a gente deixa a nossa família, ao mesmo tempo em que as nossas histórias são consideradas, elas não nos definem. E a gente tem todo mundo ali o mesmo direito, por exemplo, de aprender francês, né? Então, a reflexão que eu vou trazendo aqui é que a escola tem suas particularidades e suas próprias finalidades. Consequentemente, as disciplinas escolares também, né? Então, ela não é assim, é uma adaptação da sociedade, essa disciplina, a história que a gente aprende aqui é uma adaptação da história que se aprende na faculdade. A história que se aprende na faculdade é uma. A história enquanto disciplina escolar é uma história de disciplina escolar. O francês disciplina escolar tem a sua própria história, tem as suas próprias finalidades, né? E eu acho que é importante a gente assumir isso. Bem, e aí, assumindo isso, acho que também vem a reflexão, as fronteiras entre o público e o privado. Ainda mais quando se pensa também em ensino de línguas e quando se pensa em escola no Brasil, porque a gente tem a realidade das escolas públicas e das escolas privadas, né? Então, aqui eu trago essa reflexão da educação como direito e não como serviço. E tudo isso a gente pode trocar também para o ensino de francês. Quando você pensa ali o francês, né, como disciplina escolar, como um direito e não como serviço, né? É diferente. Eu já trabalhei em instituições privadas e em instituição pública, e eu percebo que tem muita diferença, né? Tem muita diferença no princípio daquilo, no princípio do que é oferecido. Aqui, eu coloquei uma foto de um texto, né, do diário de uma aluna, em que ela vai falar que ela nem quer pensar nos objetivos para esse ano, na verdade, que ela só está fazendo isso porque eu obriguei, né? E ela fala, porque, na verdade, até hoje eu não tinha objetivos, porque eu queria os resultados, estava esperando os resultados do cursinho da FEA, a FEA Faculdade de Economia, lá da USP, que tem um cursinho, ela queria muito entrar e não conseguiu. Então, ela disse que agora ela vai mudar os objetivos para o ano dela, né? E daqui a pouco a gente retoma um pouquinho esse trecho. Bem, então, quando a gente pensa em educação como direito e não como serviço, eu acho que é importante a gente lembrar de que há muitas tentativas, né? Então, a gente, mesmo enquanto escola pública, né? Há muitas tentativas de roubar da escola o que lhe é tão característico, que é o direito a esse tempo livre. Então, pelo menos em São Paulo, não sei como é aí nos outros estados, né? Mas em São Paulo, a gente tem muitas escolas particulares. Eu mesma fui aluna de escola particular. Então, aqui um pouco assim, quem tem um pouquinho mais de condição, pensa que tem que pagar uma escola particular para o seu filho, né? E as escolas particulares, elas vendem muito a ideia de que você precisa estar nessa escola para entrar no vestibular. E aí você tem crianças desde pequenininhas, assim. Então, as crianças muito pequenininhas, no ensino, educação infantil, lá já tendo inglês, informática, né? Você infla aquele currículo, assim, pensando em tudo aquilo que ela pode ser no futuro. O que ela vai ser? Que futuro é esse? Em relação à empregabilidade e tudo mais. Então, isso acontece muito aqui para a classe média,
né? Vamos dizer assim, para a classe média de São Paulo. Na escola de aplicação, você tem muita gente da classe média também. Lá você tem tanto as pessoas que são da comunidade, como pessoas que são da classe média baixa, classe média alta, você tem de tudo. Classe média alta menos, né? Mas aparece também, às vezes, um ou outro. Então, em uma sociedade dominada pelo neoliberalismo, temos presenciado uma invasão crescente de tudo aquilo que a desescolariza em sua essência, na sua essência de tempo livre lá. Então, ideias vinculadas ao empreendedorismo, à meritocracia, ao mercado de trabalho, adoção de métodos apostilados, parcerias com empresas, né? E aí, no ensino de línguas, isso acontece também, né? Tem escolas que têm, por exemplo, a cultura inglesa dentro da escola para ensinar inglês, né? E essa ideia de que você tem que, então, para que esse ensino de língua seja atraente, você vai falar de exame de proficiência, de níveis de proficiência, né? Vai trazer esses livros importados. E aí, eu trouxe aqui esse utilitário incontestável, né? Os exames de proficiência, falar de exame de proficiência, você vai poder aprender francês para prestar no DELF ou no inglês, como isso acontece com o TOEFL e tal. Você vai aprender francês para ir para a França, ou porque há empresas, né, em que se fala francês. Bem, então aqui a gente vê uma confusão das finalidades da escola, estou até chamando isso, finalidades da escola como público e o que está fora da escola como privado. As finalidades do francês disciplina escolar com as finalidades do FLE, os desejos dos estudantes, professores e desejos de clientes e de prestadores de serviço, né? Então, o que acontece aqui? A gente traz para a escola, quando todo mundo fala, a escola está em crise. A escola está em crise porque a gente traz para ela objetivos que não são dela. Então, por exemplo, passar no vestibular, isso não é o objetivo da escola. Um aluno, um indivíduo, pode ter esse objetivo. A escola tem um outro objetivo, de formação integral, de educação para a cidadania. Um deles pode ser prestar o vestibular. Assim como um aluno que aprende francês pode ter, enquanto indivíduo, o desejo de fazer um exame de proficiência, de viajar para um país em que se fala francês. Mas esse não pode ser o objetivo da disciplina. Isso é diferente, né? Eu estou correndo um pouquinho por causa do tempo, mas se tiver difícil de entender, vocês me param, tá bom? Então, o Sérgio Carvalho, que é um professor lá da Faculdade de Educação, ele vai falar, à medida que se passa a conceber o valor e a qualidade da educação, a partir de seu alegado impacto econômico na vida privada do indivíduo, perde-se o seu significado ético e político, ou seja, seu sentido público. Então, quando você tem objetivos educacionais identificados com a difusão e o cultivo de virtudes públicas, como pensar no ensino para a solidariedade, para a igualdade, para a tolerância, isso começa a ocupar um lugar secundário em relação ao desenvolvimento de competências e capacidades individuais que se convencionou chamar de capital humano. Percebe? Então, se a escola começa a colocar como seu principal objetivo o impacto econômico na vida privada do indivíduo, aí ela perde o seu sentido público, né? Bem, e aí, eu fazendo essa reflexão, pensando sobre isso, chamei de deslocamento equivocado aquilo que estava acontecendo comigo, né? Ou, até brinquei aqui, quando você insiste em calçar um sapato que não é do seu número, né? Porque eu pensava assim, gente, eu uso esses livros, mas esses livros aqui parece que não cabem para essa aula. Esse livro está falando que essa unidade tem tal tempo, mas o meu tempo de aula é outro tempo de aula. O tempo do livro didático não é o tempo da minha aula. Né? Esse quadro comum europeu está falando desses níveis de proficiência, mas eu estou na escola e os alunos aqui, eles são aprovados ou reprovados pelo ano escolar. O francês aqui compõe, né, um quadro de disciplinas. Se esse aluno ele não está conseguindo atingir determinados objetivos linguísticos, mas enquanto estudante, ele está lá aplicado, ele está empenhado, ele vai passar de ano. É diferente. Então, eu percebi que eu estava tentando calçar um sapato que nem era do meu número, né? Calçar uma coisa que não era minha, e por isso que eu estava triste naquele lugar. Comecei a falar para os alunos da minha escola pública, você vai aprender francês porque você pode ir para Paris.
Que sentido faz isso? Faz nenhum sentido, né? Porque eu ficava, então, no começo, tentando justificar por que eles poderiam escolher francês. Quais eram as razões fora da escola para eles aprenderem francês? E, obviamente, isso não tinha sucesso. Eu ficava, assim, né, frustrada, né? Então, eu senti esse deslocamento nisso. Bem, aí, aquilo, né, voltando um pouco àquele começo, o assumir quem a gente é, né? Quem a gente é, o que a gente acredita, mas quem a gente é. E aí eu falo de tudo isso, gente. Quando eu estou falando em reverberar, é isso. Quem são esses alunos? Como eles reverberam na gente? Quem somos nós? Porque a identidade do professor conta muito. Quem somos nós? O que eles vão trazer? O que a gente traz? Que escola é essa em que a gente trabalha? Tem escola que às vezes vai precisar usar mesmo o livro didático. Eu não gosto, mas às vezes, a depender das nossas condições de trabalho, é o possível. Eu estou falando de um lugar em que eu tenho condição de criar material, mas eu sei que há lugares em que não há condição de criar material, não há condição de você fazer cópias. Então, o que a gente faz com esse possível, assumindo quem a gente é? E aí, claro que não tem receita, porque somos singulares, né? Então, eu percebi que não dá para comparar o incomparável, que a escola não é um curso de idiomas, certo? Não dá para eu vir, né? Você está a Aliança Francesa, que é mais conhecida, então não dá para eu vir para uma escola de aplicação e tentar aplicar aquilo que se faz na Aliança Francesa. Nós não somos no mesmo lugar. As pessoas não estão nesses lugares pelos mesmos objetivos, né? Então não faz sentido. O que mais? Francês disciplina escolar, olha a riqueza, vamos olhar o que é uma disciplina escolar. É diferente de FLE. Então, tinha algo que estava fora do lugar. E eu percebi que era isso que, então, de repente, estava produzindo esse discurso de fracasso do ensino de línguas da escola, que serve, inclusive, para o inglês. Quantas pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, vão dizer, eu não aprendi inglês na escola, não. Para aprender inglês, eu tenho que pagar inglês fora. Né? E eu comecei a perceber que isso não era verdade. Eu comecei a ter alunos e alunas, tem aqueles que vão sair em determinado nível, mas tinha muitos que aprendiam, tendo feito francês só na escola, né? Por quê? Então, o fracasso, ele era produzido por esse discurso em que a gente não chegava nunca nesse lugar, porque a gente estava comparando o incomparável, né? Então, quando eu falo assim, né, francês disciplina escolar, do seu potencial produtivo. Potencial produtivo é um pouco isso. Você vai para um curso de idiomas, você fala, olha, eu tenho um objetivo específico, eu vou trabalhar, eu quero... Tudo bem, o francês, ele pode servir para você conseguir emprego, né, para você prestar concursos. Tem esse potencial também. Mas, na escola, ele tem um outro potencial, que é um transformador do sujeito, daquele contexto. O que significa, no caso de uma escola pública, você ter francês? Né? Tem um livro muito legal, que se chama Racismo Linguístico, que é do Gabriel Nascimento. Ele traz um trecho que ele fala, essa língua ela não era minha, mas você me deu, agora eu vou usar, ela é minha. Então, o francês é nosso. Ele não é da França, não é do colonizador. Ele é nosso. E faz parte da gente agora. Então, quando a gente assume quem a gente é, tem esse potencial transformador. Pus essa fotinho de uma aluna que fala assim, que nunca pensou que poderia aprender francês em 3 anos. Ela fala 3 anos, tá errado, porque ela aprendeu desde o 6º ano. Mas ela tem na cabeça dela que ela aprendeu mais no ensino médio, porque no ensino médio eles têm mais consciência linguística, vamos dizer assim, né? Então, ela e outros alunos contam muito, nossa, eu aprendi francês, nossa, nunca imaginei, né? E claro, tem aqueles que também não aprenderam, mas porque os alunos, eles podem, na escola, eles têm o direito de se implicar ou de se retirar também, de se retrair. Tem aluno que vai querer, tem aluno que não vai querer também, né? E aqui, então, eu trouxe um trecho da minha tese mesmo, que diz assim, que a escola é o lugar onde se é possível, onde é possível se preparar para o desenvolvimento de certas habilidades, é verdade, mas essa não é a sua preocupação. Lá a gente trabalha algumas habilidades, mas não é a preocupação principal. Ela se preocupa com a própria preparação, porque a escola é a preparação em prol da preparação. E o problema é que essa ênfase na empregabilidade, ou, em outras palavras, na maximização do potencial produtivo da educação, na verdade, esvazia os modelos escolares. Então, para mim, né, na minha história, foi quando eu desloquei a ênfase no potencial produtivo da aprendizagem
desse FLE, que hoje eu nem chamaria de FLE, para o seu potencial escolar, que eu desmistifiquei o discurso do fracasso do ensino de línguas na escola e, consequentemente, do meu fracasso também enquanto professora ali, né? Então, estou fechando, tá? O que eu estou chamando aqui desse potencial transformador do francês disciplina escolar? Convido todo mundo aqui a refletir um pouco junto sobre isso, e acho que isso daria muito papo para um outro encontro, né? Então, só vou lançar aqui para nós. Primeiro, aprender línguas na escola é verdadeiramente possível quando a gente assume quem a gente é, né? Então, a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa, você fala uma pessoa, né? Como aquela pessoa está mais bonita depois que ela fez aquilo que ela quis na vida dela? Às vezes a gente olha e fala, essa pessoa até cresceu, né? A postura, muda o cabelo, muda a pessoa. Porque é muito, quando você pode ser autêntico, isso é muito verdadeiro. Isso enquanto escola também. Vamos assumir o francês na escola, né? Que bonito que vai ser. Desfazer esse deslocamento equivocado. É como colocar um osso de volta ao seu lugar. Ficava doendo, tinha um incômodo, ficava desconfortável, usar aquele sapato apertado. Nossa, que alívio quando você põe de volta. Que alívio quando você fala, esse é o tempo da minha aula. Eu preparo essa aula para esse tempo, que é o tempo escolar. É um outro tempo. Que alívio. E aí, né, eu estou propondo aqui umas etapas. Aí, após acertar o número do seu sapato confortável, e se a gente, então, experimentar andar descalço em terra fértil? Que aí é pensar em sonhar, né? A escola é um terreno muito fértil, né? Eu estava lendo, uma aluna escreveu num desses diários, ela fala assim, que os jovens, ela cita uma cantora que ela gosta. Essa cantora, que é a Lorde, né? Ela cita lá em inglês, e ela fala assim, que ela diz que os jovens têm um brilho, que é que eles têm algo que as crianças não sabem ainda, e que os adultos já esqueceram. E aí, quando eu li isso, eu falei, nossa, é por isso que eu adoro trabalhar com os adolescentes. Nossa, né? E ela me trouxe isso, e isso eu uso de repertório agora, né? Então, olha como é fértil a escola. Olha como os alunos, quando eles estão bem, eles vão trazendo coisas que falam sobre a gente também. Isso faz a gente trabalhar, né? Esse diário que eu faço com os alunos, eles trazem coisas muito interessantes, né? E um dia eu fui mostrar uma coisa assim para eles, que é isso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Virei assim meu caderno, falei, olha, isso aqui dá para fazer colagem. Mostrei uma colagem. E aí eles viram que tinha meus textos e desenhos. Eles falaram, professora, você também faz esse caderno? Você também tem, por isso você pede para a gente fazer. Porque você também faz. E quando elas falaram isso, eu me toquei. Eu não tinha percebido isso. Elas que me trouxeram isso. Eu falei, nossa, olha que interessante como eles trazem algo que nutre a gente. E nos dá mais vontade de trabalhar também, né? Então, a terra fértil nesse sentido. Experimentar, então, a autoria, quando a gente pode, dentro do possível. Você é dono dessa aula. Preparar a sua aula, preparar o seu material. Pensar essa aula como um evento, né? Como aquele evento que a gente conversou no início. Como uma experiência que vai nos atravessar. Assumir e valorizar quem se é enquanto pessoa, enquanto escola. E isso exige conhecer o seu contexto. Que região que você está? Que aluno é esse? Que comunidade é essa que você está? Que escola é essa que você está? Então, isso exige essa curiosidade que o Paulo Freire traz também, que é uma curiosidade pela pesquisa, mas é uma curiosidade pelo outro. Vamos tentar entrelaçar essas linguagens. O que os alunos trazem para a gente que a gente consegue usar na aula? Né? E o que eles pegam de nós? Abrir-se, então, aos compartilhamentos e às confluências. Repensar os critérios de excelência. O que é uma escola excelente? É uma escola em que muitas pessoas são excluídas? É uma escola em que todo mundo reprova? Isso será que pode ser um critério de excelência? Vamos questionar esses padrões impostos. É uma escola em que muitas pessoas não chegam em determinada série, que a gente tem esse hábito, né, de considerar, às vezes, um lugar elitista como um lugar difícil, um lugar de excelência. Isso não deveria ser de excelência. Vamos ressignificar os erros, né, e as avaliações. Por fim, que eu já passei do tempo aqui, né, eu trouxe aqui um trechinho que uma aluna escreveu num diário, só assim no finalzinho ela fala, né, ela contando tudo que ela guarda das aulas de francês, que são muitas experiências e tal, mas ela fala, obrigada, professora, por esses anos que nos ensinaram a ser nós mesmos em uma outra língua, né?
quando eu li isso, eu fiquei muito emocionada, assim. Eu falei, nossa, gente, de onde essa aluna tirou isso? Nossa, que lindo, né? Mas eu acho que é uma percepção de que eles podem ser eles mesmos. E eu fiquei mais feliz quando eu percebi que eu podia ser eu mesma, e que a escola podia ser a escola, e que o francês podia ser uma disciplina escolar, e que isso não é menor, que isso é único, que isso é singular, né? E aí, deixo aqui meu e-mail para vocês, só terminando, né? Também é um trechinho de uma aluna que fala que não gosta dos fins, que não gosta de falar tchau, nem eu. Então, eu abro aqui para a gente continuar. É isso. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo, viu? Muito obrigado, Sasha. Que fala rica e que bom poder ouvir você. Foi realmente muito, muito produtivo. Não sei se você sabe, mas eu também trabalhei com história do francês. E eu fiz justamente a história do ensino do francês no Brasil através dos programas nacionais de ensino, né? Do Pedro II Olha, também. sim. Visitei bastante o Nudon. E você começa na sua fala trazendo essa frase, né? Je un autre, do Rimbaud, e que, na verdade, é a frase que vai estruturar toda a teoria do inconsciente da psicanálise, desde Freud a Lacan, final do século XIX e início do século XX. E aí é muito interessante se pensar que você traz isso para falar de um incômodo do lugar do professor, que, na verdade, manifesta um desejo, não só entendido como querer, mas também entendido como essa força do inconsciente que vai impelir a gente a alguma coisa, né? No seu caso, o recorte da tese, o descontentamento com o lugar que eu acho que a gente é colocado como professor de francês dentro desse quadrado, né? Sem entender o lugar escolar, porque eu acho realmente que faltam pesquisas para esse objeto específico que é o francês na escola. E a gente vem falando e trabalhando isso há muito tempo, essa necessidade da gente entender o que é o nosso lugar, o que é o nosso papel e o que é o francês escolar. Não dá para a gente ser decolonial sem pensar que a gente tem especificidade nesse ensino do francês. E aí você traz isso muito legal, porque isso linka com o que você chama de ruptura epistêmica, essa necessidade, a partir de um desejo, de um incômodo, de repensar esse lugar, e você faz, teoricamente, um recaminho, né? uma releitura da rota, e que pode dar para a gente o que a gente não conseguia dizer, mas que eu ouço dos meus colegas professores de francês desde sempre. Nossa, mas esse livro está assim, nossa, mas esse método, nossa, mas vou ter que ensinar isso, nossa, mas meus alunos não aprendem isso. E é, na verdade, um incômodo que funciona da ordem do inominável, né? A gente não sabe dizer o que é, a gente não consegue dar nome para ele. E eu acho que, enfim, quando a gente pensa epistemologicamente nessa ruptura, que é uma ruptura decolonial, a gente consegue ir dando nome aos bois, né? E pensar o que é esse lugar que a gente ocupa, mas não tem consciência dele se a gente não pensa sobre ele. E esse foi um dos motivos pelos quais me levou a sair das possibilidades que o francês me dava para a minha pós-graduação. Eu fui no mestrado e no doutorado para análise do discurso, depois para a história das ideias linguísticas de base materialista, com pessoas que pesquisam coisas das mais diversas e eu lá pesquisando francês, né? Lá, o nosso ponto de confluência era a teoria e os objetos eram mais diversos. Isso me deu, de certa forma, a possibilidade de pensar o francês de um lugar inédito, né? Porque eu não tinha pares naquele lugar teórico com o mesmo objeto que eu. E aí eu tive que produzir uma coisa que foi muito fruto desse percurso específico da minha formação. E isso me permitiu elaborar também, eu acho que resposta para essas perguntas que são desse incômodo que você traz como o sapato que não cabe no nosso pé. Se você quiser comentar um pouquinho isso, fica à vontade. E eu abro aqui o chat, gente, para perguntas, comentários, intervenções que vocês tiverem para a Sasha. Sem timidez, podem falar aqui no chat. Posso ir comentando enquanto as pessoas colocam as perguntas, porque acho que queria muito deixar esse espaço para vocês, na verdade, mas queria agradecer a escuta atenta, Felipe, muito, muito rico poder te ouvir. Quero ver depois as suas pesquisas, né? Eu sabia que você tinha pesquisado também sobre o francês, sobre o ensino do francês no Brasil, sobre esse lugar histórico, mas esse outro percurso que você fez eu não conheço. Quero muito conhecer. E eu acho que esse incômodo da ordem do inominável, né? Talvez a gente esteja aí juntos dando nome a essas questões,
mesmo pensando em psicanálise e tudo mais, um pouco isso, quando a gente nomeia, né, a importância do nomear. Quando a gente nomeia, aquilo passa a existir, né? Eu faço análise também e isso foi me ajudando muito. Quando você nomeia, isso passa a existir, né? Então, nomear os incômodos é importante, acho que a gente já vem em um caminho podendo nomear. Eu acho que tem algo aqui. Eu penso assim, falo, gente, o francês, ele não é obrigatório. Então, ao mesmo tempo que isso ele não é obrigatório no sentido assim, né? Pelos documentos oficiais. Então, por exemplo, na escola de aplicação, ele é oferecido obrigatoriamente ali, mas, né, eu brinco com a minha colega que o dia que a gente se aposentar, não sei se vai ter francês, porque como eles precisam de mais professores de inglês, pode ser que a vaga não venha para francês, né? Então, tem um lugar. Como é que a gente aproveita esse não lugar? Porque tem livro, né? Tem disciplinas que recebem PNLD, tem os livros que você tem que usar. Ai, como é que eu vou desperdiçar esse livro? A gente não tem. A gente não tem uma lista de conteúdos obrigatórios. Então, estar na escola de aplicação, para mim, e eu sei que aqui tem pessoas que são de instituições que são parecidas, né? Ou de natureza parecida, me fez pensar assim, gente, uma escola de aplicação, sério, a gente vai adotar um livro didático? Né? Nesse sentido, pelas condições que eu tenho lá. Por quê? Então, às vezes também a gente reclama de coisas que a gente precisa dar um passo atrás e perguntar por que eu estou fazendo isso mesmo? Então, às vezes você está em algum lugar que aquela escola obriga a usar aquela apostila, obriga a usar, né, a dar conteúdos para o vestibular, mas o francês não tem essa obrigatoriedade. Então, essa é uma potencialidade do francês na escola, eu acho. Né? Que a gente pode, poxa, vamos aproveitar a nosso favor essa liberdade, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E dar nome aos incômodos. O que a gente não gosta? Isso é muito legal, né, que você traz essa questão de usar isso a nosso favor. Porque, na verdade, estamos aqui, é um enunciado que a gente precisa repetir politicamente para marcar o nosso lugar enquanto professores de ensino de francês. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente chama de agir na brecha, né, de usar a brecha a nosso favor, é justamente saber que eu não preciso, na terceira série, preparar o meu aluno para o Enem. Né? Então, é justamente isso que se chama de liberdade na escola, né, de tempo livre, é de poder fazer mesmo um ensino que seja para uma formação mais ampla. E, sei lá, não dá para você prever que, sei lá, que você vai formar um aluno para o Delphi, né? Ou para morar na França. O meu percurso como professor de francês é muito acidental. Não como professor, mas como professor de francês, sim. Eu venho de família pobre, né? E o francês foi uma possibilidade que apareceu na minha vida e que eu segurei e transformei em profissão. Quando que eu lá no 6º ano, que era a 5ª série, quando eu não estava na escola ainda estudando francês, imaginaria que um dia eu seria professor de francês. Então, as portas que a vida nos dá a serem abertas pelas nossas possibilidades, elas são sempre desconhecidas, né? Esse mesmo aluno que pretende fazer o francês na escola porque ele quer estudar na França, quantas outras possibilidades se abrem e se abrirão para eles? Exato. E a gente tem relatos de vários alunos, por exemplo, né? Professor, agora estou aqui numa empresa, estou trabalhando na L'Oréal, tenho que falar francês, né? E quando que ele podia sonhar que um dia o francês abriria essa porta ou que isso seria necessário? A formação para a vida, a formação cidadã é isso, né? É dar a ele essa possibilidade. Totalmente. E eu acho importante, né, Felipe? Fiquei lembrando ao mesmo tempo assim, acho muito interessante. Os alunos viram e mexem, os meus alunos de 3º ano, eles vêm, às vezes vêm para cá, ai, nada que eu estudei caiu no Enem. Às vezes acontece assim, professora, você acredita que o que caiu no Enem eu vi na aula de francês? Porque a gente lê Persépolis e faz discussões sobre Persépolis, né? Uma vez caiu Persépolis no Enem, outra vez caiu a Simone de Beauvoir, né? E às vezes eu trabalho também em uma outra disciplina, questões decoloniais e tudo mais. Eles, professora, no fim a gente viu com você, né? Enfim, e é isso, não dá para saber para onde que isso vai. Acho um ponto importante também, quando eu resolvi, né, assumir isso, de assumir quem se é, assumir, quando a gente fala assim, o incômodo, é importante assumir os incômodos e assumir as nossas vulnerabilidades diante desses incômodos também, né? Então, naquele percurso de pesquisa, eu pensei, gente, eu mesma escolhi estudar francês por um motivo banal,
Não tinha nada a ver com emprego, com nada. Eu não tinha nada com a França. Só achei o som bonito e falei, vou estudar isso aqui mesmo para não perder uma língua estrangeira. Foi isso, né? Então, eu falei, eu vou querer dar finalidades para os alunos, e acho importante pontuar que quando eu entrei na escola de aplicação, que eles ainda usavam, acho que alguns ainda tinha nível didático e tal, tinha uma cultura que assim, eu entrei e eram turmas, muito assim, os meninos pretos faziam inglês. As meninas, consideradas boas alunas para aquele padrão de boa aluna que a gente conhece, que tem um recorte de gênero, de classe e tudo mais, vinham para o francês. Era uma turma assim. Aos poucos, né, a gente conversando, pensando muito sobre isso, hoje eu tenho uma turma muito diversa, muitos meninos pretos, muitos, né, estou falando isso porque havia isso antes, que eles não vinham para o francês, né? E hoje é um pouco isso, por quê? Porque as personalidades também não estão fora, as personalidades estão ali, no que aquilo, né, no prazer, ou no estudo, na vontade daquele momento, e é isso que importa também, né? Eu estou vendo que tem umas questões aqui, então eu vou parar de falar. Vou ler para você. Tem aqui uns feedbacks importantes. A Shirley está dizendo, Sasha, sua linda, obrigado pelo compartilhamento. O Luciano está dizendo, excelente apresentação, muito obrigado pela partilha. O Edmar está dizendo, muito obrigado, Sasha, muito rica toda a reflexão que nos traz, brilhante. E tem uma questão aqui da Cléia que eu vou ler para você. Ela diz, boa noite, a professora Sasha citou em algum momento a questão do caráter cultural antropofágico. Estou lendo sobre isso para o TCC da especialização que a professora Cláudia Almeida ajudou a delimitar durante as aulas de metodologia. Cléia é uma das nossas alunas da especialização. E mesmo eu tendo bastante dificuldade para encontrar um diálogo entre esses temas. Você acredita que é possível também pensar caminhos para materiais didáticos a partir disso? Não sei se eu entendi totalmente a pergunta, vamos ver, porque eu não sei exatamente qual linha, né, que vocês estão vendo. Deixa eu tentar te ajudar a entender. Ela está, na verdade, tentando pensar no que você fala como caráter cultural antropofágico, isso de aproveitar o que se tem, mas de dar nossa cara local, com a análise de materiais didáticos, dos nossos materiais didáticos de ensino de francês. Mas os materiais, então, que já existem, que foram publicados pelo centro? Creio que sim, porque ela pergunta se você acredita que é possível também pensar caminhos para esses materiais a partir disso. Creio que sejam os materiais já publicados ou os por vir, né? Até a nossa tomada de protagonismo em relação à produção desses materiais. Uhum. Sim, eu acho que sim. Aqui saiu da pergunta, espera só um pouquinho, deixa eu pôr aqui. Eu acho que sim, quando eu falo, né, dessa antropofagia, um pouco... O Kumar Vadivello e o próprio Paulo Freire, né, eles vão dizendo um pouco isso, quer dizer, a gente vai estudando, se a gente considera que a gente é intelectual, por isso que eu falei que me incomoda aquela divisão com, é docente, você é docente ou você é professorzinho? Como se isso pudesse existir, né? A gente, para estar na sala de aula, a gente está sempre pesquisando. A diferença é que alguns, né, vão fazer esse caminho de uma maneira, né, legitimada, é isso, entra no mestrado, no doutorado, né, então torna-se legítimo esse caminho, mas a gente está sempre nesse percurso, né. Então, nesse sentido, eu acho que com o tempo, a gente vai também adquirindo ferramentas, né, para pensar esse nosso próprio percurso. Então, o que eu acho importante é não guiar as aulas, o seu curso, pelo material didático. Eu trabalhei em cursos de idiomas em que o semestre era pensado por aquela table de contenu, né, de um livro didático X. Então, uma coisa é você tem um livro, você vai precisar usar, você quer usar, você escolhe. Então, acho que o professor, ele é um curador, né, também. Então, acho que essa curadoria, quando eu falo da antropofagia, tem a ver com essa curadoria, né? Então, que repertório que a gente pode trazer para a aula? E lembrar que o livro didático, ele é uma ferramenta possível. Então, quando a gente pensa que na sala de aula a gente pode trazer os textos autênticos, né? Vamos trazer os textos literários, vamos, né? Se você vai trazer vídeos, séries que não sejam ali adaptados para a aula, mas que são... Então, disso a gente pode produzir materiais também. Mas quando a gente quer usar alguns materiais didáticos e precisa usar, eu acho que é esse lugar de uma curadoria que, imagino, e falando só da minha própria experiência, que com o tempo a gente vai ficando um pouco mais afiado nisso. No começo, você às vezes está um pouco mais inseguro, né?
acaba usando um pouco mais, também a gente tem um pouco menos de repertório, e com o tempo isso vai se construindo. Mas é importante ter isso como princípio, se colocar para fazer isso, né? Não sei se eu respondi. Tem mais, Sasha. Tem aqui, ó, o Daniel parabenizando você, obrigado pela presença e pela partilha. Tem o Luiz Paulo dizendo, boa noite, Sasha, obrigado pela exposição. Gostaria de saber se você concorda com a ideia de que quando pensamos em decolonialidade no ensino de francês, esquecemos do neoliberalismo e do colonialismo digital como formas sutis de perpetuação dos princípios coloniais na escola. Não sei se a gente esquece, né? Acho que tem muita coisa para a gente pensar mesmo. Acho que é o tempo todo atentos, né? Ensinar exige atenção e intenção, né? Também. Então, eu concordo que o colonialismo ele está aí em todas as partes, em todos os lugares. Ele está na nossa formação. Essa atenção que eu estou falando, né? Então, sim, tem o neoliberalismo, o colonialismo digital, mas ela está principalmente dentro da gente, assim. Eu penso na formação que eu tive na Letras aqui na USP, né? Quais foram os textos que me foram dados a ler, qual era o lugar das outras literaturas, assim, como isso era colocado. Então, já está dentro da gente, já é uma atenção que a gente tem que fazer para nós mesmos, para a nossa curadoria, entende? Aí, claro, a gente está sempre numa rede muito, muito complexa e perigosa, né? Ainda mais pensando agora, não sei se é isso que você quer dizer, né? De como os princípios coloniais são perpetuados em todos os lugares desde sempre. Isso é quase estrutural mesmo, né? O colonialismo ele é também estrutural. Então, romper com isso é um caminho, é um percurso difícil, é difícil. E exige coragem, exige correr riscos, exige atenção. Nessa mesma linha, né, a gente está num momento que a gente fala muito, ainda bem, que estamos desnaturalizando, temos um caminho muito longo a percorrer, mas tentando desnaturalizar o machismo, o racismo, o colonialismo, a monogamia, enfim, todas essas estruturas de poder, né, que moldam a nossa sociedade. Então, o francês está aí dentro. Está aí. Então, é um exercício muito complexo. E é algo que a gente tem que estar o tempo todo atento. E o tempo todo a gente se pega tropeçando mesmo, eu acho. Tem mais, Sasha. A Aline Perdiz, boa noite. Primeiramente, parabenizo, Sasha, por sua trajetória, sua pesquisa e suas reflexões. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre o pensamento das famílias dos estudantes, que reflete o pensamento da maioria da sociedade, quanto à utilidade das línguas estrangeiras. Como mostrar para essas pessoas que o aprendizado de línguas estrangeiras na escola vai muito além das questões mercadológicas? Ótima, né? Pergunta, obrigada, Aline. É um desafio mesmo, mas eu acredito, sabe qual que é o problema disso? O problema é que muitas vezes a própria escola não está certa disso, né? Então, todo mundo tem que estar jogando a regra do jogo. E é um problema, a gente sabe que na própria escola a gente tem uma diversidade imensa, né, de como as pessoas pensam ali dentro e tal. Então, a gente tem que pensar também nesse projeto político-pedagógico da escola. Então, eu acho que assim, as famílias também, de alguma maneira, ao mesmo tempo que elas fazem parte da comunidade e que a gente vai ouvir as famílias, assim como ouve os alunos, isso faz parte da comunidade escolar, em algum lugar é importante a gente também deixar claro que o interesse das famílias também é um interesse externo à escola, né? Quantos casos eu vou citar, né? Assim, acho que vocês, professores, sabem tanto quanto nós, professores aqui, né? A gente tem alunos e alunas que têm várias questões em relação à família, que aparecem muito no ensino médio, principalmente, né? Questões em relação à própria sexualidade, em relação à religião, em relação a muitas coisas que eles estão descobrindo naquele momento. E que é isso, já imaginaram se a escola fosse atender a todos os interesses de cada família, né? Em relação a tudo isso que muitas vezes as famílias acham que devem, né?
verbo certo não é opinar, mas eu não estou achando o verbo agora, na vida de cada estudante. Então, nesse sentido, quando a gente pensa na escola enquanto espaço público, eu trouxe aquelas referências no começo, é isso, há finalidades que são da própria escola. Na escola, a gente tem mesmo essa suspensão do tempo, da sociedade e das famílias, né? Então, a escola precisa assumir isso enquanto projeto, entende? Então, se para aquela escola, é o que eu disse, tem escolas privadas aqui em São Paulo que trazem a cultura inglesa para dentro da escola. Então, essa escola tem uma perspectiva de ensino de línguas que está muito clara, que é neoliberal, que está muito clara. Agora, por isso que na escola pública, para nós, é um pouco mais fácil nesse sentido, né? Então, a gente assumir a escola enquanto um espaço público, né? Assumir que a gente tem objetivos, que não são os objetivos que atendem, que vão impactar diretamente na vida econômica de cada indivíduo. Então, esse é um projeto da escola, entende? Então, aqui, o que eu tenho a dizer sobre o pensamento das famílias? Eu acho que é diálogo, e é deixar claro. E acho que assim como eu estou explicando para vocês aquilo que eu enxergo sobre isso, eu acho que é deixar claro. Quando a gente deixa isso claro, eu acho que fica muito evidente, né? Que não dá para a gente, enquanto escola, atender os desejos e objetivos individuais das famílias. Tem uma família que pode querer ir para a França, tem uma família que tem família na França, tem família que não tem nada a ver com a França. Para esse aluno, o francês não vai servir, será? Tem que servir? A quem, né? Então, acho que é diálogo, sempre muito diálogo, e nomear. Nomear, eu acho que é não ter medo de assumir o que a gente é, né? Poderia falar 2 horas sobre isso ainda, mas eu estou falando... É uma outra conferência, né? Quer dizer, tá? Tem mais 2 comentários aqui que eu vou te ler como feedback. A Catarina diz para a gente: obrigado pela partilha, Sasha. O incômodo que sentimos nesse lugar de ensinar francês na escola é real. E compartilhar aqui nos mostra que não é uma percepção individual. É uma boa injeção de ânimo para pensar. Tá, estou incomodada, e o que eu faço com isso? Muito obrigada mesmo. E a Luana diz: obrigada, Sasha, pela sua fala. Ela é extremamente necessária e sensível. Quando atuamos em um colégio de aplicação e tomamos essa linha de trabalho, tudo se torna mais potente e coerente. E muitos agradecimentos. O nosso retorno do público, acho que mostra bem que gostamos de recebê-la e gostamos de ouvi-la. E aí, nosso tempo já ultrapassou, a gente vai se encaminhando para o final. Eu queria, antes de passar as palavras finais para você, só fazer uma pontuação que eu acho importante, né? Você toca num ponto importante quando você diz que a gente precisa ressignificar esse lugar que a gente tem de exclusão política momentânea, né? O francês não está em lugar nenhum, não serve para nada, e a gente precisa agir nesse espaço como um espaço de liberdade produtiva. E aí a gente estava conversando no nosso... Jogar um papo furado, né? Conversa fora no começo, sobre essa mudança de formato, né? Que a gente passa hoje por online como uma ferramenta que a gente não consegue voltar atrás. E a minha percepção é que, apesar das perdas, né, significativas da presença física, a gente consegue interlocutores que talvez nos fortaleçam enquanto grupo de professores de francês, né? A gente consegue estar juntos, mesmo que online, de vários cantos, né? Eu, a partir do curso de especialização à distância, conheci lugares onde se ensina francês que eu não fazia ideia. Eu conheci contextos de ensino que eu não sabia que existiam, né? Eu acho que os colegas também tiveram essa oportunidade, e oportunizar esses encontros, né? Eu acho que fortalece a gente enquanto grupo de professores de francês no Brasil de uma forma geral. E aí, complementando isso, ouvir você falar desse lugar e apontando essas possíveis direções para o ensino do francês, eu acho que fortalece mais ainda o que a gente pode ver do nosso potencial de professores de francês, né? Deixo para você, então, um tempinho para as suas palavras finais, e queria muitíssimo, mais uma vez, agradecer, em nome do NEFB, em nome da especialização em ensino de francês de Pedro II, a sua presença e sua participação aqui na nossa série Conexões. Nossa, eu que agradeço muito o convite, saio daqui muito mais nutrida, mais fortalecida, com certeza, né? A Bell Hooks, eu citei ali no começo sobre a ética amorosa, ela vai falar que, assim, essa coisa de amor próprio, essa ideia de amor próprio, né, neoliberal também, que você faz por você mesmo, que isso é uma falácia, né? Que esse amor a gente também só constrói em relação,
E é assim que a gente fortalece o nosso amor próprio. Então, saio daqui fortalecida, falando desse amor que é político, né? Então, eu queria agradecer a todas e todos pelas palavras, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Com certeza, estou tendo uma experiência muito diferente do que eu senti na pandemia, naquela tristeza, né? Essa experiência de conexão, embora não esteja podendo ver o rostinho de vocês, assim, poder ler as palavras, me deixa muito feliz, me toca profundamente. Eu queria pedir só para a gente abrir depois a câmera, todo mundo, para a gente fazer uma foto do nosso encontro, Por né? favor, por favor. É virtual, mas não é metálico, né? Por favor. Então, eu vou fazer essa fala de fechamento, né? Sim, né? Temos eu acho que tem. Queria começar a falar de fechamento dizendo o seguinte: sabe, uma vez tinha uma professora que eu gostava muito na USP, e que ela estava muito chateada, muito triste, porque tinha uma colega que publicava muito, e que fazia tudo, e que falava sobre tudo. E eu lembro que eu, muito nova, era muito nova, acho que era aluna de mestrado, eu peguei e falei, mas olha, fulana, você já tem seu lugar. Tem lugar para todo mundo, né? Estou falando disso porque nós somos seres únicos e singulares. Tem lugar para todo mundo. Você dá aula aqui, ela dá aula ali, você tem um jeito de dar aula, ela tem outro jeito de dar aula. E isso pode coexistir, confluências, né? E eu lembro que quando eu entrei na escola de aplicação, ficava uma angústia, se os alunos iam escolher fazer francês ou não. Meu Deus, vamos fazer francês ou vamos fazer espanhol? Ou vamos fazer inglês? Nossa, né? Numa competição que nunca me nutriu para nada. E quando eu soltei isso, né? Soltei que eu não tinha que ficar dando objetivos fora da escola para aprender em francês. Quando a gente assume que é isso, que não é todo mundo que vai querer estudar francês, mas que isso pode coexistir, né? E que cada língua ali na escola, e aí pensando numa perspectiva de educação linguística mesmo, né? Que cada língua ali na escola tem o seu papel na composição dessa formação integral, né, dos alunos. Quando a gente aceita isso e vive com essa liberdade, com essa generosidade, tudo fica muito melhor, né? Queria lembrar, eu li para os alunos esse ano o poema da Flor e a Náusea, do Drummond, que tem aquilo, tá tudo difícil, vocês lembram desse poema? Tudo muito difícil, uma depressão, mas tem uma flor que nasce, né, do asfalto. E ele fala assim, é feia, mas é uma flor, né? E aí eu mostrei para vocês aquele desenho que eu fiz, que é um desenho de uns pés descalços, assim, na grama. Fiquei pensando muito nisso, né? Eu não quero nascer em asfalto. A escola, o lugar que a gente está, não tem que ser asfalto. E no francês a gente tem essa oportunidade. Então, por que a gente mesmo, às vezes é coordenador da nossa área e impõe aquele livro didático que ninguém está gostando, nem a gente mesmo, né? Ou impõe um quadro, um percurso que nem a gente acredita. E lá na escola de aplicação, eu faço isso com a minha colega, a gente faz festival de cinema, a gente vai para museu, a gente vai para cozinha, né? Faz roda de leitura, participa de outros programas, enfim. Então, que a gente possa ser terra fértil. Então, isso aqui, para mim, eu senti como terra fértil. Terra fértil é isso, vai nutrindo a gente, vai deixando a gente mais forte, né? Muito mais forte. Então, enquanto flores, assim, o francês tem essa fragilidade, né? Às vezes, em algumas instituições, está sempre correndo o risco de, às vezes, sair, né? De, às vezes, não ter o seu lugar, mas, né? Somos essas flores fortes, delicadas, permanecemos, né? Então, que a gente possa, então, estar em terra fértil e que a gente possa aproveitar dessa terra fértil para florescer cada vez mais fortes aqui, assumindo quem a gente é, pensando naquele curso que a gente acredita, né? E aí, olha que lindo, cada um de nós aqui tem um gosto musical, tem um gosto para leitura, para literatura, para cinema. A gente vai trazer isso e vai trocar e compartilhar ali com os alunos. Isso é muito, acho que isso é muito inspirador mesmo, assim, né? Para a gente fazer nossos dias melhores, né? É isso. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Sasha. Obrigados a todos os participantes, todo mundo que veio até aqui, que dispensou um pouco de tempo para o nosso evento. Foi muito bom receber todos vocês. Deixa eu fazer alguma foto aqui de todo mundo no panorama. Aí você manda para mim que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Não, pode deixar. Peraí.
Todos lindos. Perfeito. Muito obrigado, obrigada. queridos. Uma boa noite para vocês. Depois a nossa conferência vai estar disponível no site do NEFB, do nosso Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros. Se quiserem divulgar, passar para os colegas, mostrar para alunos, fiquem à vontade, tá bom? Boa Muito noite, obrigada, um grande viu? abraço para vocês, um grande beijo. Fiquem em Boa paz, noite. com Deus. Tchau, tchau.